Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar com os irmãos aqui. Já estivemos no primeiro culto e agora, neste segundo momento, já com muitas pessoas que não estavam no primeiro, eu me sinto feliz e honrado. Eu sou da cidade de Ibiporã. Ela tem 50 mil habitantes, a 12 quilômetros de Londrina. Londrina é uma cidade que tem 600 mil habitantes. E eu costumo dizer, pastor, com muita humildade, que Londrina é um bairro de Ibiporã, viu? E estamos aqui a convite do pastor Edilson Siqueira, e o pastor Rodrigo lhe fez o contato. Eu não hesitei, momento algum, para estar com os irmãos. Ibiporã é a igreja mãe do norte do Paraná. Tem 81 anos aquela igreja. Eu estou lá há 6 anos e há 3 anos eu assumi a titularidade da igreja. Há 3 anos. Vai fazer 3 anos agora em novembro. Temos um trabalho muito especial, com crianças, o departamento infantil. Conversamos, trocamos algumas ideias com o pastor. Também estive por 4 anos na televisão e temos alguns trabalhos disponibilizados nas redes sociais também. José Vilande, se você digitar no YouTube, vai ter bastante mensagens dos programas de televisão, mensagens edificadoras. Estou na companhia do meu irmão, pastor Jesus Vilande, que trabalha em Ponta Grossa. Meu irmão mais novo do que eu, mas tem cara de mais velho, né? Pode ser sincero. Ele tem 35 e eu tenho 36 anos. O pastor presidente mais jovem do estado do Paraná. E o mais bonito, é o que a minha esposa disse. Irmãos, eu vou ministrar a palavra do Senhor nesta noite. E eu gostaria de convidá-los a 2 textos das Escrituras. O primeiro eu vou citar, você não precisa procurar, você vai procurar o segundo. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Enquanto você localiza o segundo livro do profeta Samuel, o capítulo de número 9, eu vou citar o primeiro texto. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 8 e o versículo de número 34. Diz assim: E filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Vamos repetir juntos? E filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Mais forte. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal. O segundo texto está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, que diz assim: Perguntou Davi: Resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi. E disse o rei: És tu, Ziba? Respondeu ele: Teu servo. Perguntou o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? E respondeu Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: Aonde está? Respondeu Ziba ao rei: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi a trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E respondeu ele: Eis aqui o teu servo. Amém. Queridos, não é a primeira vez que nós encontramos nas Escrituras a mesma pessoa com um nome diferenciado ou mudado. Vocês que estão estudando a palavra do Senhor, é possível que já leram lá no livro de Gênesis, Abrão, o pai
considerado o pai da fé, ele chamava-se Abrão. Capítulo 15, ele teve um encontro com Deus, fez uma aliança com Deus, e o seu nome não mais foi chamado de Abrão, mas de Abraão. O primeiro nome, Abrão, pai das alturas. O segundo nome, Abraão, pai das nações. Nós encontramos ainda no livro de Gênesis um personagem, neto de Abraão, chamado Jacó, que significa suplantador, enganador, aquele que engana e profere mentiras. Um homem que teve uma vida cheia de trapaças. Mas no capítulo 28 do livro de Gênesis, ele tem um encontro com Deus. E aquele encontro muda a sua vida de maneira tão significativa, que ele saiu do vale de Jaboque e Deus não mais o chamou de Jacó, mas chamou ele de Israel. Ele viu Deus face a face. Ainda no Antigo Testamento nós temos um personagem da história bíblica chamado Gideão, que foi um líder, um juiz, que liderou Israel em muitas conquistas. E a Bíblia diz que ele destruiu os ídolos da casa de seu pai. E por ele ter destruído os ídolos da casa de seu pai, ele também passou a ser chamado, não mais de Gideão, mas de Jerubaal. Lá no Novo Testamento, capítulo 9 do livro de Atos, você vai encontrar um perseguidor chamado Saulo, que significa exaltado. Este homem perseguiu o povo de Deus, até que um dia lá no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a sua vida, a sua história, sua realidade, e ele passou a partir do capítulo 12, não mais ser chamado de Saulo, exaltado, mas de Paulo, o pequeno. Veja só, que coisa interessante. Nós estamos diante de um texto. O primeiro trata-se de uma genealogia, a história da família deste homem, chamado Meribe-Baal. Meribe-Baal tem o significado de oposição a Baal, aquele que contende com Baal, aquele que é inimigo de Baal. Quando esse garoto nasceu, as expectativas de Jonatas, que era filho do primeiro rei de Israel, Saul, as expectativas de Jonatas foram depositadas naquele garoto. Ele diz assim: olha, você vai ser aquele que contende com Baal, você vai ser um opositor a Baal, porque Israel serve o único e verdadeiro Deus, o Senhor Jeová. Esta foi a expectativa. Acontecia muito isso, a expectativa da família depositada no filho. E foi isso que o seu pai o desejou quando ele nasceu, tanto que é o nome que está na sua genealogia. Mas a história da Bíblia nos mostra que Saul, o primeiro rei de Israel, e vô de Meribe-Baal, ele reinou em Israel por 40 anos. 2 anos ele esteve na direção do Senhor, mas 38 anos ele saiu fora da vontade do Senhor. Ele afrontou a Deus com os seus pecados, com a idolatria, com o espiritismo. Ele afrontou a Deus, e Deus, por sua vez, deixou que ele conduzisse, porque Deus é um Deus maravilhoso. Ele não determina nada para a pessoa que escolhe e faz as suas decisões. A Bíblia diz que Saul reinou 38 anos fora da direção de Deus. E nos últimos anos, esse homem afrontou ao Senhor e foi para uma batalha sem a presença do Senhor. Ele foi para uma guerra sem contar com a ajuda de Deus por conta dos seus pecados. E lá no capítulo 31 do livro de 1 Samuel, capítulo 31, lá no monte chamado Gilboa, eles estavam lutando contra os filisteus, e Saul começa a perder a batalha, e naquela batalha morrem 3 filhos de Saul: Jonatas, o pai de Meribe-Baal, Melquissua e Abinadab. O rei Saul se vê encurralado naquela terrível
batalha e foge de um lado ou de outro, seus guerreiros sendo dizimados pelos filisteus, a arca do Senhor tomada. Aquele homem passa a viver um momento dramático, e tanto que chega um momento da guerra que ele fica só, ele e o seu auxiliar. E ele diz assim: olha, eu não vou morrer pela mão destes incircuncisos, eu quero que você tire a minha vida. Eu costumo dizer que esse rapaz tinha juízo, mesmo com todos os erros do seu líder. Ele diz assim: Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. Ele falou assim: Deus me guarde. Mas como o líder já havia perdido a referência, ele mesmo, ele tira a sua própria vida. Ele coloca o cabo da espada no chão e ele se lança sobre a espada e morreu. Nesse momento, em Israel, lá na cidade de Jerusalém, estava a família do rei, e estava lá Meribe-Baal, que tinha apenas 5 anos de idade. Eu tenho um menino que tem 8 anos, fez 8 anos esta semana, o José Henrique. É a corda do meu coração. Ele faz coisas incríveis. Na evangelização, estava contando ao pastor, ele ganhou 2 coleguinhas esses dias para Jesus na escola, por força do discipulado infantil. Ele ganhou 2 coleguinhas. Ele falou: pai, eu falei de Jesus para aqueles meninos lá, e eu falei o que você falou, que lá no céu tem um rio chamado Rio da Água da Vida, e eu falei que nós ia nadar lá, eu e o senhor. Falei: é verdade, é verdade. Quem contesta teologicamente? Quem contesta? Eu vou nadar lá com José. E se vocês quiserem eu deixo também. Eu falei assim, e os garotos começaram a olhar para ele, ah é? E como é que faz para ir lá? Para ir para lá tem que aceitar Jesus. Para ir no céu, nadar no rio que o papai falou, tem que aceitar Jesus. Vocês já aceitaram? Ainda não, mas vocês querem nadar lá? Queremos. Então tem que aceitar Jesus. Quer aceitar Jesus? Os 2 levantaram as mãos e aceitaram Jesus. Coleguinha de sala. 2 garotos. Quando eu leio esse texto, eu projeto-me na vida do José, com aquela idade de 5 anos de idade, tão inocente, não sabe de onde vêm as coisas, não conhece muito bem a realidade do mundo. Meribe-Baal tinha 5 anos de idade. Ele tinha 5 anos de idade. E ele estava em Jerusalém. O pai dele, o avô e os tios foram mortos no campo de batalha. De repente vem chegando a notícia: olha, Saul, Jonatas, Melquisua, Abinadab, o exército de Israel, a arca de Deus foi tomada. Houve um pânico em Jerusalém. Houve uma perturbação, porque uma invasão de um exército inimigo não tinha nada, não havia ética, não havia absolutamente nada de gentileza. Eles chegavam destruindo tudo. E eles chegam, e eles vêm vindo. E Meribe-Baal tinha 5 anos de idade. Aquela tutora, uma senhora que nós chamamos de babá, que estava segurando ele no colo, foi fugir para salvar a sua vida, ia salvar a vida do garoto. E quando ela sai correndo, ele não tinha nascido aleijado, ele era um menino de 5 anos de idade, herdeiro do trono de Israel, um príncipe. Ele vai sair correndo, ela vai sair correndo para salvar a sua vida e salvar a vida do garoto, e acaba tropeçando e caindo, e derrubou ele no chão. E ele quebrou os 2 pés, e a partir daquele momento, ele ficou aleijado. Ele não nasceu aleijado, ele não nasceu com aquela deficiência, ele ficou, foi uma indução, ele caiu, derrubaram ele, e agora, com 5 anos de idade, irmãos, 5 anos de idade, ele é levado de Jerusalém para um bairro chamado Lodebar. Lodebar significa no hebraico lugar sem pastagem, lugar improdutivo, lugar infrutífero. Ele sai de Jerusalém e é levado para Lodebar com 5 anos de idade. Eu quero que você pense comigo. Todos estão me entendendo? Pode dar um sorriso e dizer amém? Amém?
Olha só, 5 anos de idade, ele é tirado de Jerusalém. Ele não entendia muito bem, mas até então, ele era herdeiro do trono. Ele se vestia como príncipe, ele comia como príncipe, ele tinha todo o atendimento de um príncipe, ele era educado como um príncipe. Tenho certeza que os melhores rabinos de Jerusalém eram o que instruíam aquele menino, porque ele era neto do rei. Agora o vô morre, o pai morre, os tio morre, ele sofre um acidente e agora mudam o nome dele. Ele não passa mais a ser chamado, a partir do capítulo 4 do segundo livro de Samuel e o versículo 4, ele não é mais chamado de Meribe-Baal, passam a chamar ele de Mefibosete, que significa vergonha destruidora ou boca da vergonha, segundo a Bíblia de Estudo de Genebra. Boca da vergonha. E ele agora é levado para o norte de Jerusalém, neste lugar chamado lugar Lodebar, lugar infrutífero, sem pastagem. E lá ele passa a viver de favor na casa de Maquir, filho de Amiel. Queridos, eu fico imaginando o que esse jovem, o que essa criança pensava. Até os 5 anos ele tinha tudo. Até os 5 anos ele tinha um pai, a mãe, o avô, as benéficas de um palácio, a educação, a alimentação, o vestuário, o atendimento. E agora ele é levado para o favor, para a misericórdia de um homem que passa a atendê-lo, e ele passa a morar lá. Lá no norte do Paraná, da onde eu venho, as pessoas que moram de favor geralmente moram na frente ou no fundo, aqui no sul do Brasil, aqui no sul do Paraná. Lá é no fundo também. Eu fico pensando que o cara, aquele Maquir, arrumou um cômodozinho lá, e o menino passou a viver lá, escondido, não entendendo muito bem o que havia acontecido com ele. Interessante que eu li um artigo de uma psiquiatra gaúcha, que ela diz assim: são várias as razões para uma pessoa entrar em depressão. Várias, fatores químicos, circunstanciais e tudo mais. Mas uma pessoa que sofre uma injustiça é uma pessoa que tem uma probabilidade maior de entrar em depressão. Uma pessoa que perde valores essenciais, tais como família, é uma pessoa que tem uma probabilidade maior para entrar em depressão. E uma pessoa que tem o futuro indefinido, não sabe o que vai ser, é uma pessoa que tem uma probabilidade maior de depressão. E eu olhando para essa mensagem, Mefibosete se enquadra nos 3. Ele sofreu uma injustiça, ele não entendia. De repente a vida lhe pregou essa injustiça. Do palácio para a misericórdia de um homem, para morar de favor. Do palácio para o lugar improdutivo, de uma educação com qualidade, de uma vida boa, para um lugar infrutífero e improdutivo. O futuro indefinido. Futuro indefinido porque perdera os pais, o avô, perdera tudo, acabou-se. Irmãos, esse menino tinha sérias e claras razões para ser uma pessoa depressiva e amargurada. Era esse garoto, o Mefibosete. Mas um dia, o rei Davi assume o trono total de Jerusalém. Até então, ele assumiu parcialmente e demorou alguns anos para ele tomar o domínio total de Jerusalém. Mas quando ele assume o domínio total, talvez uma noite fria como essa de terça-feira, ele pergunta para os seus auxiliares, para as pessoas que o acompanhavam: existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar da benevolência de Deus para que ele
por amor de Jonatas. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram. E quando o rei faz a pergunta, ele disse: sim, há um menino, há um rapaz que é aleijado de ambos os pés, e que o nome dele é Mefibosete, e que ele está morando de favor há 17 anos. Há 17 anos que ele está lá na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O rei diz assim: mande buscar ele, porque hoje eu quero falar com ele. Irmãos, talvez fosse mais uma noite fria de terça-feira, Lodebar na sua rotina normal, aquele cenário escuro, as esperanças mortas, não havia solução, não havia perspectiva alguma, o futuro continuava indefinido, mas de repente, Lodebar é visitada pela carruagem do rei Davi, que bateram na porta da casa de Maquir. É aqui que está o filho de Jonatas, o neto de Saul, é aqui mesmo. O rei mandou nós buscar ele, porque ele quer falar com ele hoje. Aquele jovem é conduzido, ele é levado, ele não vai por forças próprias, porque ele tem ação, mas ele é levado até o palácio real em Jerusalém. Eu imagino, irmãos, pelo que conhecemos Davi, pelas escrituras, um homem voltado, um profundo conhecedor do ser humano. Eu imagino que o rei estava aguardando ele com muita ansiedade. Eu imagino que ele caminhava de um lado para o outro, aquele piso de porcelanato do lar, aqueles detalhes, aquela cadeira muito bonita. O rei aguardando, de repente aponta na porta lá. Alguém que é conduzido, alguém que é trazido. E o rei grita: és tu, Mefibosete? E ele se inclina com o rosto em terra. E ele diz: eis aqui o teu servo. Irmãos, ele tem uma imagem distorcida de si mesmo. Ele achava que ele era um cão morto. Um cão morto. Não serve para nada, não presta para nada. E talvez ele estava com medo, porque o rei diz: não temas. Em seguida, o rei diz: não temas, do versículo 7. Não temas. Ele estava com medo, porque havia uma lei que, se uma família assumisse o reinado, a dinastia anterior, a família anterior, todos os membros deveriam ser eliminados. E ele pensou assim consigo: deve o rei, a vida já está toda bagunçada, eu já estou sem perspectiva, já sou um depressivo agora. O rei me chama, me achou, ele quer me humilhar, ele quer me matar, ele quer me destruir, ele vai acabar comigo. O meu avô perseguiu ele durante os últimos anos da vida, todo o tempo. Certamente ele vai se vingar em mim. Ele não conhecia o rei. Quando o rei chama: és tu, Mefibosete? Ele diz: eis aqui o teu servo. O rei diz: não temas, certamente eu usei a misericórdia de Deus para contigo por amor de Jonatas. E hoje eu restituo-te todas as terras de teu avô Saul. Tudo agora é teu. Tudo eu estou te devolvendo. E a partir de hoje, eu não te quero mais lá em Lodebar. A partir de hoje, eu quero você aqui comigo, comendo todos os dias na minha mesa. Deus me trouxe aqui nesta noite, não apenas para rever o pastor Edilson, o pastor Rodrigo, o pastor Juarez e outros companheiros, Joel, que eu conheço há tantos anos. Deus me trouxe aqui não para isso apenas. Deus me trouxe aqui porque
Rei quer falar com algumas pessoas aqui nesta noite. E hoje não é mais o rei Davi. Hoje é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que está aqui nesta noite. Eu estou falando com alguém aqui que talvez chegou aqui vivendo este drama. Alguém que teve o nome mudado. Merib Baal, um cantor, uma cantora, um pregador, um servo, uma serva, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Alguém que alguém colocou expectativa sobre você, mas em um determinado momento da caminhada, que eu não sei quando, como, e nem você mesmo sabe entender muito bem, mas de repente você caiu. E hoje, você está em Lodebar. Aonde é Lodebar? Lugar improdutivo, lugar sem sonho, lugar sem esperança, lugar sem futuro, lugar com futuro indefinido, um lugar nebuloso, embaçado. Você está dizendo: o rei, ninguém se lembra de mim. Eu acho que o rei se esqueceu de mim. Eu acho que não existe mais solução para a minha vida. Eu acho que a minha vida é morrer depressivo, amargurado aqui. Eu vim aqui nesta noite te dizer: o rei quer falar com você nesta noite, rapaz. Quer falar com você hoje, moça. O rei quer falar com você hoje, meu jovem. Aí você diz assim: bom, quer falar mesmo? Eu tenho entristecido, eu tenho feito coisas erradas. Certamente ele quer dizer para mim que ele vai se vingar em mim. Certamente ele vai dizer que não é para mim vir mais aqui olhar para ele, que ele não suporta mais. Pelo contrário, o rei, ele quer falar com você, quer dizer eu sim para você. E está dizendo assim para você: eu vou restituir todas as bênçãos espirituais que eu prometi e que você tinha. A alegria, os dons espirituais, a esperança, os sonhos. Eu estou restituindo tudo isso nesta noite para você. E a partir de hoje, eu não quero mais você lá em Lodebar. Eu quero você comigo aqui na minha mesa. Aqui comigo. Eu tenho um novo tempo. Eu tenho um novo tempo para a sua história. Eu tenho um novo tempo para a sua família. Não está nada perdido, não. O que Deus tem reservado para você, você ainda nem começou a receber. Nessa noite, eu creio, pastor Edilson, que Deus começa a restituir pessoas aqui com bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Ainda que o mundo e o Brasil estejam em crise, nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo conhece o poder da mão poderosa do Senhor. E é chegado o tempo daquele grande templo. É chegado o tempo. O Senhor vai restituir pessoas aqui para construir aquele grande templo que já desceu no seu coração, porque Ele é um Deus que tudo pode. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Eu sinto a glória de Deus enquanto eu ministro a palavra aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui. O rei, eu tenho por certo, pastor Edilson, tenho por certo que muitas pessoas não vieram aqui. Eu tenho por certo que algumas pessoas foram trazidas pelo próprio Espírito Santo. Quem sabe você entrou aqui se arrastando. É o último culto. O rei vai dizer um monte de baboseira para a minha vida e eu vou sumir. Mentira. O melhor de Deus ainda está para acontecer na sua história. E se essa palavra falou com você, eu quero orar com você. Venha aqui à frente. Pastor, mas eu estou com dificuldades. Venha com dificuldades, porque a mão poderosa do rei vai te acolher.
A mão poderosa do rei vai dizer o quanto você é precioso para ele. A mão poderosa do rei está dizendo: eu vou te restituir aquela alegria, aquele dom, aquela esperança, aquele sonho. Pastor, mas eu estou enlodado de tristeza, de amargura, de frustração, de esquecimento. O rei não te esqueceu, ele mandou te chamar aqui nesta noite, porque é um novo tempo para a sua história e para a sua família. Um tempo do palácio. Você é um príncipe do Senhor. Há um tempo do palácio para você agora. A glória de Deus está aqui neste lugar. O Senhor está visitando o seu povo aqui nesta noite com uma palavra de restauração. Deus está levantando algumas pessoas aqui pelo poder da sua palavra. Quando o coração se sente sufocado e se vê sozinho, ninguém do seu lado. Pode vir mesmo. Você que está sentindo a restituição de Jesus na sua vida, venha. É tempo. Venha, o Senhor te chama. O Senhor te chama. Venha receber um abraço de Jesus aqui nessa noite. Ele te ajuda a levantar. Clame por Ele. Ele é a solução de tudo. Só Ele pode transformar seu mundo e arrancar do peito a dor que tanto. Oh, glória! Quando Ele chega, tudo se transforma. Quando Ele ordena, a luta vai embora. Venha mesmo, venha mesmo. Tem que acontecer. O Senhor te abraça. O Senhor te acolhe. Uma vida para Cristo aqui. O Senhor está salvando nesta noite. O Senhor está restituindo nessa noite. Quando Deus quer fazer, pode impedir. Pode parar. Quando Deus quer agir. Quando Deus quer agir. Clame por Ele, que Ele vem correndo te ajudar. Quando não tem mais forças para lutar, Ele te estende a mão, te ajuda a levantar. Oh, clame por Ele, que Ele tem a solução de tudo. Só Ele pode transformar seu mundo e arrancar do peito a dor que tanto faz chorar. Oh, quando Ele chega, tudo se transforma. Quando Ele ordena, a luta vai embora. Quando falar, tem que acontecer, porque é somente Ele o dono do poder. Foi Ele quem falou e o vento obedeceu. Pois foi Ele quem falou e o morto reviveu. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir, ninguém pode parar. Deus quer agir. E Ele está agindo aqui nessa noite. A glória dEle está aqui nesse lugar. Eu quero que você coloque a mão por cima do ombro do irmão que está ao seu lado agora. E você vai abençoar a vida dele agora. Deus vai renovar vidas aqui no seu Espírito Santo. Você vai sentir a glória do Senhor. Você vai falar em novas línguas aqui. Isto é uma realidade, é para nós agora. É para esse tempo, é para agora. Deus começa a restituir aquilo que você pensou que não havia mais jeito, não tinha mais sonho, não tem mais, eu estou fadado a isso. É mentira. Deus ainda tem uma porta aberta. Deus ainda tem o melhor para o seu povo. Profetiza sobre a vida do seu irmão aí o milagre do Senhor. Querido Pai, nós estamos aqui, Senhor, firmados na Tua palavra, que é a mais absoluta verdade. Que do monturo o Senhor levanta o homem e exalta entre os príncipes desta terra. Começa a restituir vidas aqui, ó Pai. Milagres começa a acontecer agora lá na casa,
lá no trabalho, lá na faculdade. Senhor Deus, começa a visitar aquela vida, Senhor Deus, aí, em nome de Jesus, lá naquele lar. Agora, Senhor, começa a restituir o amor, a alegria, a esperança, o futuro, ó Pai. As esperanças, Senhor, daquele sonho, daquela faculdade, daquele curso. Pai, eu abençoo esse povo, porque o Senhor nos chamou para abençoar. E o Senhor é o Deus que restitui. Eu sinto o teu mover aqui, ó Pai, pela presença do Senhor na tua palavra. Em o nome de Jesus, restaura, enche, aviva, renova. Não vai mais ficar em Lodebar, não. É Jerusalém, é Jerusalém, é Jerusalém. Pelo poder da sua palavra. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei